Um homem de 29 anos viveu o que parecia ser a vida perfeita ao lado de sua noiva Clara, com quem estava prestes a se casar após 5 anos de relacionamento. No entanto, sua realidade desmorona após uma conversa fatídica em que Clara, influenciada por uma amiga manipuladora, alega que ele não é bom o suficiente para ela. Devastado, ele tenta entender o que aconteceu e, ao vasculhar o e-mail de Clara, encontra evidências de manipulação e traição emocional por parte de sua amiga Raquel e de flertes com outro homem, Mark. Minha noiva terminou comigo depois que seus colegas de trabalho a convenceram de que eu não estava no nível dela. Sou um cara de 29 anos e até esta manhã eu pensava que tinha a vida perfeita. Minha noiva Clara e eu estávamos juntos há 5 anos e estávamos há apenas 3 meses do nosso casamento. Ela era tudo pra mim, inteligente, linda e ambiciosa, mas tudo isso mudou em uma única conversa. Começou como qualquer outro dia. Acordei cedo, preparei o café da manhã para a Clara e a beijei de despedida quando ela saiu para o trabalho. Mas quando ela chegou em casa à noite, algo estava estranho. Ela estava quieta, distante e não olhava nos meus olhos. Perguntei o que havia de errado e foi aí que ela jogou a bomba. Precisamos conversar, ela disse com a voz tremendo. Eu não acho que nós somos certos um para o outro. Fiquei atônito. Do que você está falando? Zrenia, perguntei. Nós vamos nos casar em 3 meses. Ela hesitou e então me contou a verdade. Os colegas de trabalho dela, especialmente sua chamada melhor amiga no trabalho, Rachel, vinham dizendo a ela há meses que eu não estava no nível dela. Diziam que eu não era ambicioso o suficiente, que não ganhava dinheiro o suficiente e que ela merecia alguém melhor, e depois de meses de pressão constante, ela finalmente cedeu. Desculpe, ela disse com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só não acho que isso vai funcionar. Eu estava devastado. 5 anos de amor, confiança e planejamento, tudo isso destruído assim. Tentei conversar com ela, lembrá-la de tudo o que havíamos construído juntos, mas ela não quis ouvir. Não é você, ela repetia. Eu só preciso de mais. E com isso ela foi embora, dizendo que precisava de espaço. No começo eu estava de coração partido. Depois que Clara foi embora, me sentei no sofá, olhando o anel de noivado que ela jogou na mesa de café como se fosse um pedaço de lixo. Eu estava magoado, claro, mas mais do que isso, eu estava irritado. Como ela pôde jogar fora 5 anos por causa do que alguns colegas de trabalho disseram? E quem diabos Rachel achava que era, envenenando a mente de Clara assim? Eu precisava de respostas e não ia obtê-las sentado por aí me sentindo mal por mim mesmo. Foi aí que me lembrei de algo que Clara me disse meses atrás. Ela usava a mesma senha para tudo. É mais fácil, ela disse, revirando os olhos quando eu a avisei sobre segurança cibernética. Peguei meu laptop, abri o e-mail dela e digitei a senha dela, Clara 123. Bingo, eu consegui entrar. No começo eu não sabia o que estava procurando. Só fui clicando pelos e-mails dela, esperando encontrar algo, qualquer coisa que explicasse por que ela terminou comigo. E então encontrei. Uma troca de mensagens entre Clara, Rachel e Mark. Era como cair em uma novela. As mensagens de Rachel eram as piores. Ela vinha alimentando Clara com uma dieta constante de mentiras sobre mim durante meses. Ele está te segurando, escreveu em um e-mail. Você está muito fora do alcance dele. Você merece alguém como o Mark, alguém que possa acompanhar você. Em outra mensagem, ela até sugeriu que Clara testasse as águas com Mark para ver se havia uma faísca. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. Rachel não era apenas amiga de Clara. Ela era sua coach de vida pessoal e ela era péssima nisso. Depois encontrei as mensagens entre Clara e Mark. Não eram exatamente cartas de amor, mas eram flertantes o suficiente para me fazer ferver de raiva. Mark mandava-lhe elogios baratos como "você é a pessoa mais inteligente da sala" e "a mais bonita", e Clara respondia com emojis de risada e "você é demais". Não era um caso de traição ainda, mas estava claro que eles estavam testando os limites, e o pior era que Clara tinha salvo todas essas mensagens como se fossem algum tipo de troféu. Mas o verdadeiro ouro foi o grupo de mensagens entre Clara, Rachel e Mark. Eles passaram horas falando mal dos gerentes, chamando-os de incompetentes, sem noção e, meu favorito, uma violação ambulante do RH. Eles até brincaram sobre começar uma aposta para ver qual gerente seria demitido primeiro. Era hilário, mas também incrivelmente estúpido. Se os chefes deles vissem essas mensagens, estariam perdidos. Enquanto eu rolava pelas mensagens, um plano começou a se formar na minha mente. Clara me largou porque Rachel convenceu ela de que eu não era bom o
suficiente. Bem, eu ia mostrar a eles o quão bom eu era. Copiei todas as mensagens, a manipulação de Rachel, o flerte entre Clara e Mark e as piadas cruéis sobre os gerentes deles e salvei tudo em uma pasta. Depois entrei na conta de trabalho de Clara e cheguei no calendário. Perfeito. Havia uma reunião virtual da empresa marcada para aquela tarde. Era a oportunidade ideal para jogar minha pequena bomba. Mas primeiro eu precisava ter certeza de que Clara e Rachel não suspeitavam de nada. Enviei uma mensagem para Clara fingindo estar de coração partido. Não posso acreditar que isso está acontecendo. Eu pensei que seríamos para sempre. Ela respondeu com um genérico: desculpe, mas isso é o melhor. Revirei os olhos e respondi: só preciso de um tempo para processar. Então mutei as notificações dela e fui trabalhar. Passei as próximas horas me preparando para a grande revelação. Criei um e-mail falso, fiz o upload das mensagens para um drive compartilhado e redigi um e-mail anônimo para o CEO. O assunto era simples, uma questão de integridade da empresa. Programei um e-mail para ser enviado durante a reunião quando todos estivessem online. Na manhã seguinte, depois que Clara foi para o trabalho, eu me sentei no sofá olhando para o espaço vazio onde suas coisas costumavam estar. Ela tinha chegado em casa na noite anterior, feito as malas em silêncio e ido embora sem dizer uma palavra. Eu também não disse nada. O que havia para dizer? Ela fez sua escolha e agora era minha vez de fazer a minha. Peguei meu laptop e abri o rascunho do e-mail anônimo que preparei na noite anterior. O assunto era uma questão de integridade da empresa. Em anexo estavam capturas de tela das mensagens entre Clara, Rachel e Mark, a manipulação de Rachel, o flerte de Clara e Mark e as piadas cruéis sobre os gerentes. Agendei o e-mail para ser enviado às 10 horas, bem no meio da reunião semanal da empresa. Então enviei uma mensagem para meu melhor amigo, Ethan, que trabalhava na mesma empresa. Algo grande está para acontecer, me mantenha atualizado. Às 10 horas recebi uma mensagem de Ethan. Cara, o que você fez? O CEO acabou de receber um e-mail com umas capturas de tela loucas. Sorri e respondi: é só assistir. Na próxima hora, Ethan me enviou um relatório minuto a minuto da reunião. O CEO abriu o e-mail durante a reunião e imediatamente chamou Clara, Rachel e Mark. Ele leu trechos das mensagens em voz alta, sua voz ficando mais brava a cada palavra. É assim que vocês representam essa empresa? Zrenia, ele exigiu, manipulando uns aos outros, flertando no horário de trabalho e insultando seus gerentes? Isso é inaceitável. As mensagens de Ethan eram hilárias. A Clara parece que vai desmaiar, a Rachel está tentando culpar o Mark e o Mark está sentado lá, tipo um cervo nos faróis. Melhor reunião de todas. No final da reunião, o CEO tomou uma decisão. Clara foi demitida na hora por violar as políticas da empresa. Rachel foi rebaixada e colocada em probation por criar um ambiente de trabalho tóxico. E Mark, ele pediu demissão antes que o CEO pudesse demiti-lo, murmurando algo sobre buscar outras oportunidades. Ethan me enviou uma mensagem final: você é uma lenda. Isso vai para a história da empresa. Eu ri e deixei o celular de lado. A fase 1 da minha vingança estava completa. Agora era a hora da fase 2. Clara voltou para casa naquela tarde com o rosto pálido e os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela entrou na sala onde eu estava sentado no sofá, mexendo no meu celular como se nada tivesse acontecido. Você fez isso? Zrenia, ela perguntou com a voz tremendo. Olhei para ela fingindo confusão. Fazer o quê? Ela jogou o celular na mesa de café com a tela mostrando a mensagem vazada. Isso! Você vazou isso? Dei de ombros e disse: por que eu faria isso? Eu sou só o cara que não está no seu nível, lembra? Clara me olhou com os olhos estreitando. Você fez isso, eu sei que fez. Eu me recostei no sofá e sorri. Prove. Ela abriu a boca para argumentar, mas nenhuma palavra saiu. Ela sabia que não poderia provar nada. E mesmo que pudesse, ela tinha problemas maiores. Preocupar-se com isso mais tarde naquela noite, Clara me ligou, sua voz tremendo. Desculpa, ela disse. Cometi um erro, podemos conversar sobre isso? Pausei por um momento e então disse: claro, venha pra cá. Quando ela chegou, eu a sentei e entreguei uma xícara de chá. Ela parecia esperançosa, como se achasse que eu iria perdoá-la. Foi aí que eu soltei a bomba. Eu vazei as mensagens, disse com minha voz calma e estável: Clara. Os olhos dela se abriram em choque. O quê? Eu me inclinei para frente e sorri. Sim, fui eu. Entrei na sua conta, vazei as mensagens e vi toda a coisa explodir e deixe-me te contar. Valeu muito a pena. Clara estava sem palavras, mas eu ainda não tinha terminado. Ah, e a propósito, você esqueceu algumas coisas aqui ontem. Eu as arrumei para você enquanto estava no trabalho e está em uma caixa perto da porta. Não se preocupe, eu não joguei fora. Não sou um monstro, só um cara que sabe guardar rancor. Clara ficou lá, me encarando como se eu tivesse acabado de dizer que o céu era verde. Sua boca se abriu e fechou algumas vezes, mas nenhuma palavra saiu. Finalmente ela conseguiu gaguejar. Por quê? Por que você faria isso? Eu me recostei no sofá, cruzei os braços e disse: por que você me largou? Porque a Rachel disse que eu não era bom o suficiente. Por que você flertou com o Mark pelas minhas costas? Por que você falou mal dos seus
nos gerentes como um monte de meninas populares do ensino médio? Você fez suas escolhas, Clara, e agora está lidando com as consequências? Ela começou a chorar novamente, mas dessa vez eu não senti nem um pingo de simpatia. Você arruinou minha vida, ela soluçou. Eu ri, realmente ri, e disse: não, Clara, você arruinou a sua própria vida. Eu só dei um pequeno empurrão. Antes de ela ir embora, eu lhe entreguei a caixa com suas coisas. Ah, e mais uma coisa, eu disse, puxando um pequeno envelope. Isso é para você. Ela abriu e encontrou uma cópia das mensagens vazadas impressas e bem grampeadas. Considere um souvenir, eu disse com um sorriso sarcástico. Algo para se lembrar de mim. Clara me olhou como se eu fosse um estranho, e talvez eu fosse. O cara que ela largou naquela manhã não teria feito algo assim, mas esse cara se foi, e eu não estava arrependido disso. Depois que Clara saiu, eu me sentei e preparei uma bebida. Eu sabia que o que fizera era antiético, talvez até um pouco desequilibrado, mas não me importei. Clara, Rachel e Mark mexeram com a pessoa errada e agora estavam pagando o preço. Alguns dias depois, recebi uma mensagem do Ethan. Cara, você é uma lenda. As pessoas ainda estão falando sobre o que aconteceu. Clara está se candidatando a empregos, Rachel está com os dias contados e o perfil do Mark no LinkedIn diz que ele está fazendo uma pausa para focar no seu crescimento pessoal. Eu ri e respondi. Parece que todo mundo recebeu o que merecia. Quanto a mim, segui em frente. Comecei a namorar novamente e até conheci alguém que realmente me apreciava pelo que eu era. Estamos juntos há alguns meses agora e tem sido ótimo. Sem drama, sem manipulação, apenas duas pessoas que realmente se gostam. Quem diria? Olhando para trás, eu não me arrependo do que fiz. Clara, Rachel e Mark trouxeram isso para si mesmos e eu fui apenas o cara que segurou o espelho. A vida é curta demais para deixar as pessoas passarem por cima de você e às vezes é preciso combater fogo com fogo ou, no meu caso, com um e-mail bem timado e um pouco de sarcasmo